Bem, turminha, agora vamos para o estudo da língua na página 93, que diz assim: sinônimos e antônimos. Você já estudou que os sinônimos são palavras com significado semelhante. Então, são palavras diferentes que significam a mesma coisa, que têm o mesmo significado, o mesmo sentido, tá bom? Por exemplo, de manhãzinha, Pedro acordou. De manhãzinha, Pedro despertou. Acordou e despertou são sinônimos, são palavras diferentes que têm o mesmo significado. Antônimo, você sabe o que é? Veja um exemplo. De manhãzinho, Pedro adormeceu. Adormecer é antônimo de acordar. Então, vai pensando aí o que significa antônimo. Os cabelos da sereia são longos, os cabelos da sereia são curtos. Então, quem não é longo é curto, o que não é longo é curto. Deu para entender? Então, os sinônimos são palavras diferentes que têm o mesmo significado. Antônimos são palavras com significados contrários, opostos, tá bom? Por exemplo, quente, frio, longo, curto, dia, noite, ok? São palavras com significados diferentes, opostos, contrários, ok? Então, vamos continuar alguns exemplos aqui, por exemplo. Pedro voltou para casa muito triste. Pedro voltou para casa muito alegre. Então, triste, que não está triste, está alegre ou feliz, né? É o oposto. As palavras triste e alegre nessas frases são antônimos. O antônimo de uma palavra, assim como sinônimo, depende da frase em que ele está empregado. Veja, Serena cantou uma canção suave. Nesta frase, o antônimo de suave, ou seja, o contrário, é barulhenta. Suave quer dizer calmo, tranquilo. Barulhenta é o oposto. Em minha cama, gosto de travesseiro suave. Na frase, o antônimo suave quer dizer duro, tá? Então, depende também do significado da palavra, conforme ela está colocada na frase, tá bom? Deu para entender, então? Então, sinônimo, palavras com o mesmo significado. Antônimo, palavras com significado oposto, contrário, ok? Gravem isso. Vamos para a página 94, turminha, fazer as atividades? Então, escreva o significado de antônimo. O que significa? Antônimo é uma palavra de significado oposto à outra, ou contrário à outra, tá bom? Agora, na letra B, número 2, temos: escreva o antônimo das palavras em destaque que combine com essas frases. Então, nós temos 5 frases, cada frase tem uma palavrinha em destaque, que está mais escura. Essa palavra nós vamos trocar por uma palavra com significado oposto, contrário, ou seja, com o antônimo, tá bom? Então, letra A, Serena só voltará quando Pedro se lembrar da canção. Então, nós vamos ver que a palavra lembrar está destacada, nós vamos trocá-la. A Serena só voltará quando Pedro se esquecer da canção. Então, coloque ao lado da frase a palavra esquecer, que é o oposto da palavra lembrar. A frase B diz: Pedro era filho de um pescador pobre. Então, a palavra pobre está em destaque. Nós vamos pôr o contrário da palavra pobre. Quem não é pobre é rico. Muito bem, é o oposto de pobre, rico. Complete aí ao lado da frase. Letra C. A sereia encanta os navegantes. Nós vemos que a palavra encanta está destacada. Então, qual é o contrário da palavra encanta? Assusta. Quem não encanta, né, não desperta, a pessoa ficar ali encantada, ela assusta. É o contrário, completa aí ao lado da sua frase C. Frase D. Há quem afirme que a sereia veio da Atlântida. Então, a palavra afirme está em destaque. Qual o contrário de afirme? Quem não afirma, nega. Então, a palavra afirme é negue. Completa aí com o antônimo a sua frase. Letra E. As aparições da sereia eram raras. Então, a palavra em destaque, raras. Nós vamos trocar a palavra raras por frequentes. Raras é quando nunca aparece, quase nunca. Frequentes, que aparece sempre. Ao contrário, coloque aí, completando a sua frase com o antônimo. E assim nós concluímos, então, os exercícios desta atividade, tá bom? Agora nós temos aqui o Venha Conhecer, um livro, como sugestão, chama Pomba Colomba. Tá aqui a foto, da Silvia Ortoff.
a editora Ática, São Paulo, 2008. Houve um tempo em que as correspondências eram levadas pelas pombas, já imaginou? Nada de celulares ou correios, mas pássaros que levavam as mensagens? No tempo do voo deles, e de vez em quando, ai, 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 será que não entregam em casas trocadas, não? Leia e descubra. É uma sugestão bem interessante para vocês estarem comprando, adquirindo esse livro como sugestão de leitura, tá bom? Então, bora lá. E vamos parar por aqui a nossa aula, né? Encerrando, então, o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham assimilado o conteúdo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.